Olá, pessoal. Então, vamos lá para a nossa primeira aula de história, tá? Então, a gente vai conversar sobre a história de Pinhais, tá? Você conhece a história de Pinhais, como Pinhais foi formado? Então, vamos conversar um pouquinho. Pinhais antigamente, né? Pinhais antigamente era formada por vários caminhos, tá? Nessa foto aí que vocês estão vendo, aparece o caminho de Tupava, que era um dos caminhos que as pessoas usavam para chegar no litoral, tá? É um caminho que existe até hoje, tá? Então, é esse caminho aqui, ó, certo? Uma das coisas mais importantes que aconteceu em Pinhais foi a construção da estrada de ferro, tá? Ela foi construída e Pinhais pertencia nessa época a Curitiba, tá? Então o ano era 1885, tá? Pinhais teve um grande desenvolvimento com a inauguração da estrada de ferro que ligava Curitiba a Paranaguá. Na verdade, essa estrada ainda existe. Tá? Em 1890, Pinhais passa a pertencer a Colombo. Tá? Então, aqui ó, a construção da estrada de ferro, tá? E aqui a estação Pinhais. Tá? Essa estação ela existe até hoje, ela está um pouco diferente, né? Mas ela ainda existe, tá? Aqui o ano é 1914. 13 anos após a inauguração da estrada de ferro, surge a primeira indústria de Pinhais, uma olaria que pertencia à família Torres, tá? Então aqui, ó, é a imagem, tá? Da olaria da família Torres, que ficava próxima à estação Pinhais, tá? Então, vocês podem ver aqui embaixo o trilho do trem, né? E aqui a olaria. Nessa época a olaria era pequena, tá? E ela pertencia à família Torres. Em 1912, Guilherme Weiss compra a olaria, Guilherme Weiss, na verdade, porque é alemão, tá? Então a gente fala Guilherme Weiss. Compra a olaria ampliando a capacidade de produção. Assim, se inicia a formação da vila operária dentro da fábrica, né? Então, como a gente já conversou, vieram muitas pessoas, né, para trabalhar nessa olaria. Então, o Guilherme Weiss, ele investiu bastante nessa olaria, ele trouxe máquinas da Alemanha, de vários lugares da Europa, e assim ele aumentou a capacidade de produção, fazendo com que essa fábrica crescesse bastante, tá? Então precisou de bastante mão de obra, de bastante gente para trabalhar. Então foi formada a vila operária dentro da fábrica, tá? Ó, quando a gente fala em fábrica de cerâmica, a gente pensa em prato, em tigela, né? Mas existem dois tipos de cerâmica. Um é cerâmica branca, que exatamente é de louça, né? Prato, xícara, pires, potes. E tem a cerâmica vermelha, tá? Que é essa aqui, tá? Que é feito tijolos e telhas, tá? Era esse tipo de cerâmica que era feito, tá? Cerâmica vermelha que era trabalhado, tá?
Então, aqui a gente consegue ver, ó, a Indústria Vaz Limitada, Curitiba. Cerâmica de Pinhais, ó. Tá vendo? E aqui os tijolos também fabricados na cerâmica, tá? E é a Igreja Nossa Senhora da Boa Esperança, tá? Aqui ela em construção e aqui depois faltando só a torre lá em cima, tá? Ela foi construída por volta de 1926 até 1932. Quem construiu essa igreja foi o Guilherme Vaz. Por quê? Para a filha dele, Adelaide, casar com Humberto Scarpa. Esse nome também é conhecido, né? Humberto Scarpa. Então, Humberto Scarpa, ele era genro do Guilherme Vaz. A olaria fechou em 1960. E o Humberto Scarpa, ele não, ele era comerciante, não era industrial. Ele resolveu fechar, né? Ficou depois da morte do Guilherme Vaz, ele que herdou a fábrica. Então ele resolveu fechar em 1960. Foi iniciado um loteamento e a venda dos terrenos. E a partir daí foi se formando vários bairros de Pinhais, tá? Aqui era onde ficava a fábrica, um dos lugares onde ficava a fábrica, tá? Hoje é o Centro Profissionalizante Humberto Scarpa, que fica ali na Avenida Ayrton Senna, bem na frente do trilho do trem, né, onde passa o biarticulado ali, tá? É ali que fica. Ficava naquela região bem perto, né, da estação de Pinhais ali, tá? Em março, 20 de março de 1992, Pinhais foi emancipada, tornou-se município. Por quê? Ela pertencia então a Piraquara, tá? Ela pertenceu um tempo a Colombo, né? E em 1932 ela se tornou parte de Piraquara. E em 20 de março de 1992 ela se tornou um município, tá? E alguns pontos de Pinhais, né? O autódromo, que fica perto da nossa escola. O bosque municipal, que também fica perto da nossa escola. O Centro Cultural Wanda dos Santos, Malman, também fica próximo. O Parque das Águas, que foi inaugurado há pouco tempo. O Centro Poliesportivo Tancredo Neves, também fica bem perto da nossa escola, né? E aqui a vista de Pinhais de cima, né? Pinhais cresceu bastante nos últimos anos, ela se desenvolveu bastante e hoje ela é assim, ó. Tem bastante indústria, tem bastante comércio e tá crescendo o número de pessoas que estão vindo morar aqui, tá? Então essa é um pouquinho da história de Pinhais, tá? Então, como vocês viram no primeiro vídeo lá, as cidades elas vão se modificando, né, ao longo dos anos, certo, pessoal? Então, vocês vão fazer a atividade
número 1 e número 2, tá? Do bloco de História e Geografia, que a parte de História ali começa número 1 e número 2. É bem tranquilinho de fazer lá, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem para a Pro, tá bom? Beijo e até mais!